tratamos mãe que chegou a trocar o filho por R$50. Comecei como todo mundo na maconha, na bebida. Sério, cara? Depois cocaína, até que As amizades, né, cara? As amizades, né? E eu falo isso, inclusive, que eu tenho um trabalho social com dependência química. Eu falo que as pessoas falam, às vezes os pais falam, cuidado com um estranho, tomar uma coisa de estranho. Mas não é. É o amigo que oferece. É o amigo que... Cuidado com o conhecido, Porque o amigo, quando você é novo, você se apaixona pelos amigos. Não é o estranho, não. Tem um cara que é mais referência, fala, pô, esse cara é legal. Velho, né? E fica, porra, tu é um otário, toma aí, maluco. Deixa de ser otário. Aí tu vai lá e se ferrou, Você né? já tem uma tendência, já tem uma predisposição, né? Rodrigão. E aí o cocaína foi um tempão, e aí o crack foi uma noite que eu fui buscar e não tinha pau. O cara falou, tem pedra. Falei, daqui pra experimentar. Serve. Aí é muito forte, né? E tu ficou viciadão nessa parada. A cocaína, quando a pessoa cheira, depois de 20, 30 minutos tem vontade de cheirar de novo. O crack, a pessoa traga, tem uma sensação, entre aspas, maravilhosa. A hora que assopra, já dá uma angústia, uma vontade de tragar de novo. Mentira que é assim. Por isso que você vê as pessoas nas ruas. Lá em Sorocaba mesmo, tratamos mãe que chegou a trocar o filho por R$50. Você tá de brincadeira. Uma professora da rede municipal que não conseguia voltar para a escola. Bicho. E aí foi através da fé que eu consegui a recuperação, e foi em 2008. 2008. Daí Deus me libertou das drogas, do cigarro, da bebida, tudo de uma vez. E eu comecei um trabalho de ajudar as pessoas a sair das drogas. Tá. E nesse tempo, o trabalho, eu consegui restabelecer nas vendas de automóveis, comecei a me destacar bastante. Mas até então não tinha nada a ver com política. Nada com política. Nada, zero. E aí, no ramo de carros, eu comecei a fazer um programa que tinha no SBT, que chamava Pense Alto, aqueles programas de vender carro, que tinha, e eu fazia de uma maneira já mais descolada, fui destacando, fomos para a grade comercial normal das televisões, aí foi para Globo, para Record, para SBT, e em paralelo o trabalho que eu comecei a ajudar as pessoas a sair das drogas daí da igreja, comecei a fazer um trabalho social. Eu lembro que as pessoas falavam assim, tá andando com manga, tá no mau caminho, as mães assustavam. Depois, as mães, quando tinham um problema em Sorocaba com o filho nas drogas, falavam, vai procurar um manga que ele vai saber te ajudar. Olha que legal. E aí esse trabalho, somado ao comércio, mais esse trabalho na igreja, a igreja entendeu em 2012 que poderia eleger um vereador, e aí eles decidiram me lançar candidato. Eu fui eleito a primeira vez com 4.778 votos. E aí começou... A vereador. Já no primeiro. Que ano isso? 2012. Aí tu já tá fazendo um trabalhinho social. Você falou, cara, se eu tiver lá... Porque assim, o que o vereador consegue? Sabe o que eu Não falo? consegue muita coisa, né? A política, quando ela é usada para o lado bem, ela potencializa um trabalho social que você faz. Então, por exemplo, eu entrei com essa bandeira da dependência química. Certo. Eu falei, eu quero ajudar as pessoas a sair das drogas. Você passou por isso e falou, nós criamos uma comissão, nós ampliamos as vagas que tinham com centros terapêuticos, nós começamos a fazer... Você, como vereador, conseguiu isso? Consegui isso. Mas como é que consegue? Trocando voto com o prefeito, com o aliado? Porque não é fácil. É batendo, é ajudando, é de todas maneiras, mas falando, mostrando. Eu lembro quando um secretário falou assim, o secretário de administração, falou, isso aí só pensa em louco, porque ele não sabia o que era dependência química. Só pensa em louco. Ele só quer saber de louco, mas ele não sabia o que é dependência. E a dependência química é muito forte. Hoje, toda a família, seja de primeiro ou segundo grau, tem alguém que já passou em algum momento experimentando drogas, seja álcool ou drogas. E não tem classe social, é um problema grave do mundo. Não tem, da humanidade. Não tem mesmo. Então, e tá piorando cada vez mais, né? Mais drogas novas, né? Lá, aqui na capital, tem a Cracolândia. Lá em Sorocaba, nós tínhamos as mini Cracolândias. Então, nós tínhamos 52 pontos de mini Cracolândias. Caramba! E nós fizemos um trabalho de mostrar isso para o poder público, enxergar onde as pessoas ficavam, de tratar, de mostrar a realidade. E ampliei outras bandeiras também, atendimento à população. Eu lembro que eu comecei a atender toda quarta-feira ali na Câmara, depois começou a incomodar os vereadores, daí eu tive que abrir um escritório no centro. Porque você atendia os caras lá na Câmara? Os caras falavam, ele tá dando cesta básica, não tava dando nada, é que eu tava atendendo, eu quis Como quebrar. Como assim, atender a dependência? Eu comecei... Conversar, bater papo. Eu falava assim, vou atender toda quarta-feira, pode falar comigo. Então começou um foi falando pro outro, e começou a fazer fila. Quebrou aquele paradigma do político que só aparecia na época da eleição e começou a atender 400 pessoas por quarta-feira. E começou a criar um transtorno na Câmara. E aí eu fui para um escritório no centro e as pessoas falavam, mas você não consegue resolver tudo, você vai arrumar o BO porque a pessoa vai lá, você não vai resolver, vai virar o contrário. Eu falava, não é possível isso, a pessoa não tem atenção, ela quer no mínimo ser ouvida, saber... Lógico. E aí resultou que em 2016 eu saí de 4.778 votos e fui reeleito com 11.471 votos. Dobrou.
Foi a maior votação da história da cidade até aquele momento. De 6 mil para 11 mil, é isso? 4.700. Triplicou praticamente. E daí eu fui eleito presidente da Câmara nos 2 primeiros anos, né? Fiquei eleito e reeleito. Você foi presidente da Câmara? Eu fui, na reeleição fui presidente da Câmara. Que legal. E daí eu fui para essa disputa para prefeito, que era também uma dificuldade, porque Sorocaba é uma cidade bem tradicional. Então tinham aquelas famílias que o pai foi prefeito, depois o filho foi prefeito, depois a hora era outro filho que era prefeito. Entrou você avulso lá. Falei, eu vou disputar. Caraca, e aí... Você é bem louco. E aí eu fui, mas não vai conseguir, cavalo paraguaio, não vai chegar. E aí nós vencemos na primeira eleição contra a prefeita da época, no segundo turno, com 52%. Foi bem apertado. Pau a pau ali. Pau a pau. E daí agora, com a reeleição, que daí a população aprovou, conseguiu... Legal. 75% de aprovação é considerar. A gente tem que considerar. Puta vida. Agora, Rodrigo, por exemplo, você está nesse tema de drogas, mas você hoje como prefeito, o que você melhorou pro drogado, assim, pro cara que tem problema de dependência, desculpa eu falar drogado, pro dependente químico em Sorocaba? Nós saímos de 40 vagas para 1.840 vagas. Caramba! Mas vagas o quê? Em clínicas de reabilitação? Clínicas de reabilitação. Mas o quê? Da prefeitura ou terceirizado? Da prefeitura, terceirizado e em parceria com o Estado. Então nós fizemos uma... que legal. O Tarcísio tem ajudado muito nesse quesito, na questão da dependência química, que é uma luta aqui também da capital, acho que é uma das principais... Então hoje você tem 1.840 vagas no total para as pessoas... Como é que chama? Paciente? Pode ser pacientes. Ou internados, como é que fala? Tanto faz. E essa pessoa que procura ajuda, ela tem. E daí nós criamos um projeto que chama Humanização, que são equipes, nós temos 8 equipes que rodam 24 horas na rua, tipo, incomodando o cara. Falar, sabe, identifica um local de uso, vai lá, você precisa de ajuda. Eu não quero ajuda. Então vamos pro SOS, que é uma casa de passagem nossa. Tá. Daí a pessoa não aceita, de repente, ir para internação, mas ela aceita ir para essa casa e lá continua encher o saco do cara até que ele aceita. Para sair da dependência química, a pessoa precisa querer. Sim. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande no Brasil, porque a política do governo federal é contrária à internação involuntária, qual eu sou favorável. Você é favorável? Eu sou favorável. A internação? Involuntária. Involuntária. Mas hoje nós temos uma dificuldade muito grande para fazer. Essa autorização da família, não é isso? Como é que funciona? Precisa da família, do Ministério Público, precisa de laudo. Mas daí o cara, sabe, você... Já perdeu o cara. Perdeu o cara. Então, você é a favor de ter que internar o cara porque ele não tem condições de decidir. Em alguns casos, sim. Nesse caso dessa mãe que trocou o filho por 5... Ela perdeu a noção do que é certo e o que é errado. Claro. Né? Já tá tem que internar. O cara que tá aí, tá na Cracolândia 3 vezes, tá morrendo. Mas não é porque o Brasil tem um trauma dos manicômios. O Brasil tem uma mancha lá em Barbacena, em Jurujuba, Juqueri. O Brasil ele tem uma mancha dos manicômios, né? Que eles chamavam de... Como é que é? Manicômio. Né? Então, eram muito maltratados, condições assim, louco, né? Absurdas. Eu acho que tem que tirar esse estigma e tem que apresentar soluções como, sei lá, não sei, eu também nunca fui lá na sua, não sei como é que é. E você tem razão, porque a saúde mental, as pessoas acabam colocando tudo no mesmo pacote, mas não é. O cara que tem esquizofrenia, hoje como é que acontece? Hoje para acontecer uma internação involuntária, a pessoa tem que ir para um hospital. Tá. Então, imagine o dependente químico, ele fica no mesmo corredor do cara que tem uma esquizofrenia e está internado porque teve um surto. Mas são casos diferentes. Bem diferentes. Esse aqui, ele vai precisar de um tratamento pro resto da vida, com medicamento, para poder voltar a ter o convívio familiar. E mesmo assim, sobre uma atenção especial. Mas o dependente químico, num prazo de 60 dias, ele consegue uma desintoxicação. É lógico que ele precisa ter uma mudança de hábitos, de comportamento. A fé, independente de religião... Para ele conseguir os grupos de autoajuda, o AA, o NA, existem vários. Porque para ter uma recaída assim, né? Mas é diferente o tratamento desse cara do cara com a dependência química. Mas como houve essa questão da desíndice no Brasil, e Sorocaba aconteceu também, tem um hospital psiquiátrico grande, hoje você tem essa dificuldade, que é um outro problema, porque apesar de foi feito muito, vamos acabar.
E hoje você tem pessoas que não são ou que ficaram com esquizofrenia por causa da dependência química, que também causa, especial a maconha, causa esquizofrenia. Mas às vezes essa pessoa, quando vai para casa e hoje não tem uma internação, a mãe não consegue manipular o medicamento ou o familiar, esse cara surta na casa e coloca em risco os próprios familiares. Então, tinha que haver um equilíbrio nisso. Mas hoje, a visão do Ministério da Saúde, ela é contra a internação. A gente tem um trabalho importante. Tenho que mandar um abraço aqui que acompanha o sistema. O Rafael Ilha, ele passou o Pilha. Isso. Você falou do Pilha. Dá um abraço para ele. Gente boa demais. E tem o Dr. Ronaldo Laranjeiras de São Paulo, que tem essa questão de poder equilibrar isso para desintoxicação. Então o Rafael te ajuda também? O Rafael ajudou muito como vereador, é um parceiro nosso. O Rafael Ilha mesmo? O Rafael Ilha, isso. Ele foi vereador? Não. Quando estava vereador e tinha essa bandeira, nós fizemos movimentos juntos. O Rafael é um cara... É muito legal, assim. Eu brinco com ele porque eu tenho intimidade pra brincar. Ele passou coisa feia também. Não, eu brinco com ele, vou ter intimidade pra brincar há muitos anos.